o programa Mais Esportes entrevista hoje uma atleta que tem apenas 19 anos, mas já conquistou 4 vezes o Campeonato Brasileiro. Campeã paulista de 2012 a 2019, convocada para a Seleção Brasileira Juvenil e já foi a primeira colocada do ranking de Taekwondo. Larissa Pirola, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. E você é muito jovem, apenas 19 anos, mas na minha abertura eu já passei um currículo aí de muitas conquistas. A que se deve todo esse sucesso? Eu posso te falar que, na verdade, esse sucesso eu devo a Deus, né, primeiramente. Porque tudo que eu faço e esse esporte, na verdade, eu devo para a honra dele, né. A minha família, que sempre me ajudou a conquistar todos os meus sonhos, todos os meus objetivos, né, dentro do esporte. Ao meu técnico, né, aos parceiros que a gente tem, que é aqui onde a gente está fazendo a entrevista, que é no Centro de Treinamento CUCAT, né, o Fernando cede espaço pra gente, na Aquafit também, que o Vitor cede, e ao Instituto Mood, né. Ou seja, você tem toda uma equipe aí por trás, apesar de não ser um esporte, né, ainda amador aqui no Brasil, né, o que é muito complicado para arrecadar recursos, para poder ir para a competição, mas já vi que tem uma equipe e tem uma curiosidade do seu treinador que eu já fiquei sabendo que eu vou abordar ao longo do programa para saber como é que é essa relação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos nos sentar para a gente ficar mais à vontade, para você poder contar mais sobre a modalidade, sobre o Taekwondo e também sobre a sua vida, que é o que eu vou começar. Você é de Vargem Grande do Sul, que é uma cidade muito pequena, né, do interior de São Paulo. Como é que foi a sua infância lá? E você sempre gostou de esporte? Na verdade foi assim, eu tive que começar a lutar, né, praticar algum esporte, alguma atividade física, porque eu era muito gordinha, na verdade, né. Então, na época eu comecei lá a fazer o Taekwondo, né, simplesmente comecei para perda de peso, nunca pensei em competir nem nada, isso não era o meu foco. Mas ao longo que eu ia fazendo, né, que eu fui treinando, eu acabei gostando. Aí acabei querendo ir para a luta mesmo. E quem foi que te mostrou a modalidade? Porque você poderia ter feito corrida, ter jogado futebol, basquete. Por que você caiu no Taekwondo? Foi uma coincidência ou alguém falou assim, acho que ela gosta dessa modalidade, pode ser que ela gosta de artes marciais? Foi uma coincidência, na verdade, porque minha mãe, na época, né, fazia academia, fazia musculação na Radical Sports, né, e lá tinha um Taekwondo, que no caso é do mestre Carlos Xavier, que é o meu antigo mestre, e eu assisti uma aula, eu gostei do pessoal pulando, chutando assim, aí eu acabei querendo fazer uma aula e gostando e acabei ficando. Nessa época você tinha quantos anos? 8 anos. 8 anos. Então para você era um hobby, era uma diversão para fazer esporte e para perda de peso também. E quando que na sua vida esse hobby começou a passar a ser uma coisa um pouco mais séria? Em 2012 para 2013, né, que foi quando eu fui trocando de faixa, fazendo os exames, né, e me formei para faixa preta, gostava muito de lutar, aí eu acabei falando, por que não acabar levando isso para a vida profissional, né? E você tinha quantos anos nessa época? 13 anos. Então, com 13 anos, muito jovem, uma adolescente, você já definiu, eu gosto de fazer isso, é algo que eu quero seguir para minha vida. Sim. Muito cedo, né? Sim, tanto que eu tô até hoje, né? Você falou da faixa preta, né? Para quem está em casa, não conhece muito a modalidade, é por faixa, é por dan? Como é que funciona o Taekwondo? No caso, começa com a faixa branca, né? Aí a faixa branca para a faixa amarela, ponteira verde, faixa verde. Todas as faixas vai ter uma ponteira, né? Ponteira verde, verde, ponteira azul, azul, ponteira vermelha, vermelha, ponteira preta e preta. Quando você chega na preta, tem os dans, né? Vai em faixa preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, até quarto dan já começa a ser mestre, né? Aí os dans vai indo, vai até sétimo dan. Sétimo, oitavo, vai indo. E você conquistou a faixa preta com quantos anos? 13. Você é um fenômeno, não? Você com 13 anos já é faixa preta? 13 anos eu conquistei a faixa Isso preta. é normal para o Taekwondo ou você que foi se destacando? É uma vez por ano a troca de faixa? Na verdade, acaba sendo um pouco normal, né? Que hoje, né, tem a categoria cadete, infantil, né? Categoria mirim até, por Taekwondo. Então, várias crianças, né, adolescentes, já são faixa preta no caso, que começam a lutar já muito pequeno, né? Desde quando eu comecei também. Como é uma que coisa funciona normal. a troca de faixa? Tem que passar por uma prova, por uma fase, uma competição? São testes, na verdade. Ao longo dos treinamentos, você acaba treinando aquele específico para a faixa que você tem que fazer. Vem um mestre, te avalia, né? Se você passar, você troca de faixa, senão você fica mais um tempo na faixa, faz outro exame e tenta de novo. Tá. Então, hoje você é faixa preta de Taekwondo. Já tem algum dan? Faixa preta, primeiro dan. Primeiro dan, Isso. tá.
É um objetivo que você tem? Quero atingir o 7º Dan, 6º Dan, ou isso é uma consequência, não passa pela sua cabeça? No momento não passa, né? Porque eu gosto, assim, porque eu foquei mais pra luta, né? Então, eu acho que no momento não passa. No momento é mais as competições, mais me destacar ao todo, né? E quem sabe tentar umas Olimpíadas aí. Ô Larissa, você tem apenas 19 anos, tá entrando na fase adulta, mas na sua adolescência você já começou a praticar o esporte. Sim. O que você teve que abdicar da sua vida por causa da modalidade? Olha, eu acho que para você ser um atleta hoje em dia, você tem que ver realmente se é isso que você quer, né? Que às vezes na sua adolescência você quer sair, se divertir, né? Às vezes você tem que deixar isso um pouco de lado, porque nem no sábado a gente treina. Então coloque, se eu sair na sexta-feira à noite, no sábado cedo eu tenho que estar treinando. Se tiver sabe? um churrasco no sábado. Aí no domingo, no caso, é meu dia de folga, né? Então, às vezes eu saio, faço alguma coisa, mas eu tento não fazer nada que possa me prejudicar. Na segunda-feira eu estou treinando de novo. Então, churrasco, festa, balada, para um atleta isso aí é um luxo total. É. No seu caso, a alimentação, você tem que cuidar? Você falou que você entrou no esporte para perder peso. Isso é algo que te incomoda até hoje, que você precisa lutar essa luta com a balança? No caso, agora não. Né? Na época, em 2016, né, quando eu fui para o Campeonato Mundial, eu pesava 63 quilos. Né? Aí, na época, eu sempre tinha que controlar muito, porque meu peso normal era 67, então eu sempre tinha que abaixar de peso, emagrecer, né? Só que agora, no caso, esse ano eu subi de categoria, então não é algo que eu tenho que me preocupar tanto. Tenho que me preocupar, né, porque tanto engordar ou emagrecer, você tem que fazer isso com saúde, né, com qualidade, mas não é algo que me incomoda agora mais não. Essa é uma outra pergunta que eu queria fazer também para quem não conhece muito a modalidade. Você vai numa competição, a luta, a categoria por peso, por idade, por sexo, existe luta de homem contra mulher, luta mista, como funciona? São todos, né? Primeiro é por peso, né? Categoria, tem a mirim, infantil, cadete, júnior, adulto e master, né? Também é por idade. O júnior vai até que idade? Até 17. Aí a partir de 17 anos já luta com adulto. Sub-21, no caso. Aí até 21 anos, aí depois de 21 é adulto. E tem o sexo também, não, homem não luta com mulher, nem mulher luta com homem, é sempre a mesma coisa. Então você ainda está na fase júnior, até 21 anos você... É sub-21, no caso. Se você quiser lutar contra adulto, você não pode passar? Posso, no caso é só me inscrever na categoria mesmo. Tá. Mas você já fez essa opção ou não? Já, tanto que agora eu só luto na categoria adulto também. Entendi. E essa é uma decisão sua, é uma decisão do treinador, é uma decisão conjunta? Como é que é a sua vida dentro do taekwondo? É uma decisão de ambos, né? Que não é só o atleta que tem que achar o que deve fazer. Não, é todo um trabalho, é todo um conjunto de uma equipe multidisciplinar, né? Todos veem o que é melhor para mim, o que acho que é certo fazer. Se aquilo me agrada, concordo, a gente faz, no caso, né? Mas a gente decidiu isso na categoria adulto pelo ano das Olimpíadas, né? Então, no caso, se eu for ganhando, indo para internacionais ganhando a seletiva, né? Quem sabe eu não acabe indo para as Olimpíadas. Isso já de Tóquio 2020? Sim. Então existe essa possibilidade, Sim. Você está lutando para os Jogos Olímpicos. Sim, para tentar. Então já a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque acho que é o sonho de todos os Sim. atletas, né? Jogos Olímpicos, Pan-Americano. Antes da gente chegar nessa parte, acho muito interessante as artes marciais, porque todas elas possuem uma filosofia, né? Sim. Cuidado com o corpo, os ensinamentos. Eu tenho aqui do Taekwondo, que é o encontro do corpo, da alma. Todo mundo faz aí um grande encontro. Como é que você recebeu esses ensinamentos? O que você pode falar sobre o Taekwondo? Olha, eu acho que não só do Taekwondo, mas todos os ensinamentos da arte marcial, né? Acho que dá para passar e dá para levar para a vida. Porque a gente acaba tendo mais disciplina, mais autocontrole com a gente mesmo, sabe? Então não é uma coisa que qualquer que você fala que eu vou fazer luta e eu não vou aprender nada. Não, sempre você aprende alguma coisa. Ainda existe aquele preconceito de estar fazendo luta, isso é algo violento, por que você está fazendo isso e não está fazendo uma outra modalidade? Você escuta isso ainda hoje? Eu escutava bastante, agora eu já não escuto mais, né? Quando eu entrei, todo mundo ficava falando, nossa, mas uma menina lutando, né? Porque não vai fazer balé, alguma coisa, né? Mas é aquilo que as meninas também podem fazer, Claro. o que quiser, né?
Tanto na luta, tanto em qualquer outra coisa. Você acha que há uma evolução, então? A Sim. sociedade já entende que não existe esporte de homem e esporte de mulher. Sim. Se gosta de um esporte, você vai fazer essa prática. Sim. Você acha que a sociedade já está entendendo isso? Já entendeu isso. Todo mundo tem os seus direitos, né? O taekwondo é um esporte que surgiu na Coreia do Sul. Os asiáticos ainda são a potência no esporte ou há outros países aí que lideram a modalidade? Ainda está sendo, continua sendo um pouco. Quais são os outros países que são de destaque no taekwondo? Posso dizer que os Estados Unidos também, né? Grã-Bretanha também está numa potência muito forte. Isso tanto masculino quanto feminino? Sim, tanto masculino quanto feminino. Tem vários, na verdade, né? México, Canadá, são vários que tá subindo num patamar legal. Nessa minha pergunta sobre a potência, eu não ouvi você falar do Brasil. Brasil também. Estamos muito atrás ou não? Não. Qual que é o panorama do Brasil? O Brasil já está bastante na frente, né? Tanto que teve ótimos resultados no Pan-Americano, né? Pan-Americano, Mundial, dos últimos tempos. O Brasil está indo junto. Acho que não está muito atrás, não. Antes dessa entrevista, eu pesquisei um pouco sobre a sua vida e eu vi que você fez uma vaquinha virtual pedindo uma ajuda financeira para as pessoas para poder competir. Como é que surgiu essa ideia? Sim, porque assim, tanto quanto a gente está pensando no ano olímpico, né? Eu preciso competir internacional, né? Não adianta você querer ir para as Olimpíadas e nunca ter lutado um campeonato mundial, um campeonato internacional, né? Então a gente veio nisso porque o US Open, no caso, é o primeiro campeonato do ano internacional que tem, né? E vale pontos para o ranking mundial e o ranking olímpico, né? Então a gente teve essa ideia porque é uma coisa que a gente precisa, né? Visando já as Olimpíadas, é uma coisa que a gente precisa, né? Pegar experiências também, lutar com pessoas de fora. Ao longo da sua vida, você já teve que fazer muitas parcerias com prefeitura ou Sim. com outras empresas para poder lutar? Como é que funciona isso? Sim, caso assim, como a gente fez essa vaquinha, é uma coisa que entra muito dinheiro, né? Querendo ou não, gasta muito. E tudo sempre foi por conta do atleta, né? Então, no caso, a gente fazendo essas parcerias, uma academia pode ceder isso pra gente, uma prefeitura pode nos dar passagem, sabe? É tudo um conjunto que a gente fazendo bastante parcerias, todo mundo acaba ajudando e acaba dando certo, né? Você já precisou fazer rifa para poder custear uma viagem? Bastante rifas. Tanto que a vaquinha online que eu tô fazendo é tipo isso, né? Cada um dá a sua contribuição e até a gente chegar no dinheiro desejado, né? Vai bastante tempo. Agora, Larissa, é hora de um quadro aqui no nosso programa, que é a pergunta polêmica. Como é que é isso para você? Porque você já conquistou 4 vezes o Campeonato Brasileiro, você é campeã paulista de 2012 a 2019, já foi convocado para a Seleção Brasileira, já foi primeira colocada do ranking e precisa de vaquinha, precisa de rifa, precisa de ajuda. Não existe uma confederação brasileira, não existe uma ajuda para o atleta não precisar passar por esse tipo de situação? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, já tem essa resposta da Larissa, campeã brasileira, campeã paulista, seleção brasileira, já foi convocado para inúmeras vezes e precisa fazer rifa, precisa fazer vaquinha. Qual que é o cenário do Brasil no taekwondo? A gente vai falar de confederação, vamos falar muito sobre as competições, as viagens. Tem o quadro ainda o que ninguém sabe. A sua pergunta, você que está nos assistindo, tem a possibilidade de fazer uma pergunta. Muitos assuntos, eu volto já. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando a Larissa Pirola, ela que é atleta de taekwondo, já foi 4 vezes campeã brasileira, campeã paulista de 2012 a 2019, convocada para a Seleção Brasileira Juvenil, tem inúmeros títulos e eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta exatamente sobre esse assunto. Tantas conquistas, muito jovem, apenas 19 anos, mas precisa fazer rifa, precisa de ajuda para custear. Como é que é isso para o atleta, essa exposição? Na verdade, eu posso falar que é uma coisa bem humilhante, né? Que o esporte tinha que ser a prioridade, né? De todo mundo, mas acaba não sendo, né? O atleta acaba não tendo
tanta ajuda de custo, né, na verdade. E acaba tendo que fazer vaquinhas, rifas, né, fazendo várias coisas para poder obter o dinheiro para ir para a competição, né. Falta apoio de quem? É governo federal, governo estadual, é a Confederação Brasileira de Taekwondo? Da onde que você acha que deve começar esse apoio? Eu acho que falta apoio de todo mundo, né? Na verdade, acho que se todo mundo se unisse, né, para ajudar um atleta, né, para ajudar uma equipe de alta performance, eu acho que tudo seria muito melhor, né? Que avaliação que você faz da Confederação Brasileira de Taekwondo? Porque assim, na verdade a federação ajuda, mas a seleção brasileira, né? Então, tipo assim, até você chegar na seleção, você tem que passar por N coisas, né? Por conta própria? Sim, até você ter uma ajuda, você tem que gastar muito dinheiro, né? Tanto que para você chegar no Campeonato Brasileiro, se você ganhar, você ganha um Bolsa Atleta, que é pelo governo. Mas até você chegar no Campeonato Brasileiro, né? Como são várias pessoas, até você conseguir o primeiro ou segundo lugar no Campeonato Brasileiro, para você obter essa ajuda, é muito difícil. É um esporte elitista? É caro o Taekwondo? É, bastante. Quais são os custos que tem? Olha, na semana que vem a gente vai para o campeonato, né? Para você ter noção, uma inscrição é R$200. Tá. Só a inscrição, né? Fora a viagem que a gente tem que gastar para ir, fora o hotel, né? Fora a alimentação. Então em torno de um campeonato você pode colocar aí que você gasta de R$1.500 a R$2.000, um campeonato nacional. Imagina para você ir para um campeonato internacional, né? Ou seja, para você alcançar Jogos Olímpicos, que é um objetivo, você precisa competir fora do país. Só que R$2.000, fora a gente pode triplicar esse valor. Sim, bem mais, né? Na verdade a gente está fazendo essa vaquinha, né? Para ir para o US Open. Uma passagem é R$5.000, R$6.000, só a passagem. Então coloca a passagem, mais hospedagem, né? Mais o dinheiro que você tem que levar para alimentação para se manter lá. Coloca aí em torno de uns R$10, R$15.000. Você falou que é humilhante, mas não é não, viu? É a forma que vocês, atletas, têm para sobreviver. Eu acho que humilhante é para os nossos governantes que não dão apoio ao esporte. Eles sim precisam se sentir envergonhados, não você. Então aproveite esse espaço, fala dessa vaquinha, onde que a pessoa pode acessar, é um site, como que ela faz a doação para você? Na verdade é assim, a gente fez essa vaquinha, né? Tanto que tá no meu Instagram, que é Larissa Pirola _, tá no link. Você entra na vaquinha, você contribui com o que você pode, só clicar no link, vai estar contribui embaixo, né? Aí vai emitir para você contribuir com cartão de crédito, no boleto, né? Você faz a sua doação, paga lá e nos ajuda muito. Qualquer quantia é bem-vinda, tá? É isso aí. Eu vi uma entrevista sua, uma frase, que você disse que a luta não é só dentro da quadra, do tatame, a luta começa quando você decide seguir os seus sonhos. Sim. E é mais ou menos isso que você está falando, a dificuldade fora é quase mais difícil que uma luta? Sim, porque assim, ó, eu falo em geral. Coloca aí para um atleta ele ter que tirar tudo ao seu redor para focar só nos treinos, né? Deixar de gastar, vamos por, sei lá, com uma pizza, né, que todo mundo gosta, para guardar dinheiro para ir para um campeonato, sabe? Então acho que a luta é em todo lugar que você encontra, né? Simplesmente para você poder seguir o que você quer, né? Os seus sonhos. É uma luta em tudo. A gente pode dizer então que hoje a maioria dos atletas de taekwondo, e isso é de outras modalidades, eles precisam trabalhar para poder manter o sonho de atleta. Você acha que é por isso que o esporte não evolui tanto quanto deveria? Sim. Eu acho, porque assim, imagina só, em um período de treino, você treina no dia 3 vezes no dia. Aonde você vai trabalhar? Se você treinar de manhã, à tarde, à noite, sabe? Então, às vezes, a pessoa tem que deixar de treinar para poder trabalhar, para poder ter o dinheiro, para você poder ir competir, né? Então, acaba sendo muito complicado. Hoje, você possui alguma bolsa do governo federal? Sim, eu tenho Bolsa Atleta, né? Por eu ter sido campeã brasileira, né? Mas só isso também. E essa Bolsa Atleta, o valor dela quanto que é mais ou menos? 925 por mês, salário mínimo, né? Ou seja... Não paga nem minha passagem. É muito difícil alguém sobreviver. Assim, é uma realidade, muitos brasileiros vivem com esse salário mínimo, mas para você que é atleta, que precisa de equipamento, precisa treinar numa academia, precisa... praticamente... Imagina só, se para as pessoas ao todo viver com salário mínimo é difícil, imagina para um atleta, né? Que precisa viajar, precisa, além de tudo que você precisa para se alimentar, para poder, você ainda tem que custear a sua viagem
E você não tem nenhuma outra ajuda, por exemplo, você vai competir fora, não tem nenhuma academia, você não tem nenhum patrocínio que te ajude? Então, na verdade, agora o único patrocínio fixo que a gente tem, né, é o Instituto Moody, mas a gente tem um patrocínio daqui, do CUCAT, né, que cede a área de treinamento pra gente, que a gente não paga, né. A Aquafit também, como eu tinha falado, a gente treina nesses lugares sem pagar nada, né. No Instituto também, a gente, né, não paga, é uma parceria, mas eles cedem tudo pra gente, né, em parte de que um atleta precisa para se manter na alta performance, né. Fisioterapia de qualidade, musculação, então é tudo um N, né, muitas coisas. Qual que é a sua carga de treino diário? Se você treina de fim de semana e durante a semana? Olha, eu treino na parte da manhã, né, que é o treino físico, todos os dias. No horário de almoço, né, é a minha fisioterapia no Instituto, também a minha musculação no Instituto. Na parte da tarde é os treinos técnicos, né, e à noite, algumas vezes eu treino, se o dia for muito pesado eu não treino, eu fico tranquila. Senão eu treino na parte da noite também. Fim de semana tem treinamento também? Fim de semana tem. Quando não tem no sábado, tem no domingo. Quando não tem nenhum, tem nos dois, né? Então, agora que nós vamos entrar num assunto, vamos fingir que ele não está presente, que ele está atrás das câmeras, que é o seu professor, o Vitor. Sim. Ele é o seu professor e também é o seu noivo. Como é que funciona essa parceria? Finge que ele não tá aqui, ó. Finge que ele tá bravo ali, ele tá olhando feio pra você agora. A gente não mistura as coisas, né? Para dentro da academia é profissional, para fora a gente continua normal. Mas em algum momento já acabou confundindo as coisas, Não. levou pra dentro de casa, Não. uma bronca que falou, não, mas eu lutei certo, não, lutou errado. Ele tá rindo, né? Algumas vezes. Isso acaba acontecendo. Sim, mas não é nada tão grande assim, não. É uma Então, pra coisa você rápida. é tranquilo, Sim. não mistura as coisas. Não. Ele é um profissional ótimo, né? Então, nunca misturou nada. A gente estava conversando antes do programa começar e me chamou a atenção que você falou, você mudou para Campinas esse ano, Sim. então você está no primeiro ano em Campinas, mas você já competiu pela cidade, Já. como é que funciona isso? Na verdade, tem um campeonato que chama Jogos Regionais, né? Que as cidades podem contratar atletas de fora, né, para estar lutando. Na época eu lutava por Vargem, né, mas Campinas me ofereceu uma proposta, acabei vindo lutando por Campinas, né. Lutei 2 anos de Jogos Regionais por Campinas, né, fiquei lutando o ano todo pela cidade. E depois 3 anos eu lutei por Hortolândia, né. Agora, esse ano que eu voltei a lutar por Campinas, que até o ano passado eu estava por Hortolândia também. Entendi. Então nunca havia morado em Campinas, Não, mas mas foi já lutava. contratado pela cidade e aí você estava representando então Sim. Campinas. Esqueci de perguntar para você, como é que foi essa passagem? Quando que você decidiu sair de Vargem Grande? Na verdade, eu saí de Vargem a primeira vez quando eu fui para São Caetano, né? Quando eu estava para disputar o Campeonato Mundial, minha cidade fez uma parceria com a cidade de São Caetano, né, com os técnicos de lá. Fiquei 1 ano e meio lutando, né, por São Caetano, fiquei morando lá. Depois voltei para Vargem, né? E fiquei uns anos lá de novo, aí deu de mudar para Campinas. Quando você mudou para São Caetano, você tinha quantos anos? 16. Tá. Como foi para você, adolescente, mudar de cidade? Era algo que você pensava, você tinha apego à sua família, foi difícil? Foi difícil. Era uma coisa que eu pensava, que eu acho que todo atleta que pensa em ir mais além tem que, né, sair da zona de conforto. Era uma coisa que eu pensava, mas eu tive muito medo quando aconteceu, né? Que eu sempre fui muito apegada aos meus pais, né? E imagina só, uma criança de 16 anos e morar sozinha para ir correr atrás de um sonho, né? É uma coisa, eu não sabia nem fazer comida. Era uma coisa foi muito difícil. E aí você decidiu isso juntamente com a sua família. Sim. E foi para São Caetano, ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano e meio em São Caetano. E aí você morava em alojamento? Sim, eu treinava lá com o Cleiton Reginaldo, né? Que hoje são os atuais técnicos da seleção brasileira. Né? Treinava lá com o pessoal, com a equipe de alta performance deles, né? E ficava em um alojamento com todas as meninas, né? Um centro de treinamento com tudo. São Caetano foi bem bacana comigo. E por que você precisou voltar para Vargem Grande? Na verdade, eu voltei porque eu senti muita falta da minha família, sabe? Eu acho que aquele apego que eu tinha com eles estava fazendo um pouco de falta, né? E eu acabei tendo uma lesão também, né? E eu tive que sair um pouco, parar esse sonho meu para me tratar, né? Na verdade. Aí eu acabei voltando para casa, operei e depois segui a carreira de novo. Esse período de lesão, né? Esporte de alto rendimento é muito complicado, Sim. né? Ainda mais o taekwondo, acho que o corpo precisa estar inteiro para você ter um bom rendimento.
Como é que foi essa lesão para você, psicologicamente e do ponto de vista esportivo? Olha, eu acho que psicologicamente é mais difícil, né? Tanto que eu tenho agora uma psicóloga, né, a Karina Saraiva, que está comigo a todo tempo, toda semana a gente conversa, todo dia a gente conversa, sabe? E eu posso falar que hoje ela é o meu sustento, né? Na época eu não tinha isso, então eu não entendia muito bem. Então eu achava que uma lesão para mim era o fim do mundo, que eu ia morrer, eu nunca mais ia lutar, sabe? Mas foi muito difícil para depois pensar, caraca, eu vou ter que parar, vou ter que operar, sabe? Ficar meses longe de uma coisa que eu faço todo dia que eu amo. Né? É uma coisa muito difícil. Se você não tiver com um psicológico muito preparado para aquilo, você acaba entrando em uma depressão, em alguma coisa, né? Bem pior. Aqui no programa Mais Esportes a gente entrevista esportiva toda semana e todos eles relatam, né? A lesão é a parte mais difícil da profissão, de você ficar de fora. Quando é jogador de futebol tem a pressão da torcida, sim, que acha que você está fazendo de propósito. Nos outros esportes também, quem acompanha. Então essa pressão é muito grande, né? Do próprio atleta, que ele sim, começa a se questionar, e de quem está de fora também. Então acho que fez muito bem de procurar sim, um psicólogo, porque é extremamente necessário para o atleta. E hoje você está aqui em Campinas, essa saudade da família, como é que você trabalha isso hoje? Olha, não é tanta, né? Porque meus pais agora estão morando em Sorocaba, é aqui do lado, então todo fim de semana, sempre que eu posso, eu tô indo ver eles. Tá. Questão de treinamento, você tem um professor só ou é um corpo? Você já disse que tem psicólogo, sim, quem que está por trás de você? Olha, eu tenho a psicóloga, né, que é a Karina, o Vitor, que é meu técnico, meu treinador, todo dia. E tem um instituto, que no caso eles cedem todos os profissionais para mim, fisioterapia, né? Então acho que eu tenho uma equipe multidisciplinar bem legal aí. Agora, Larissa, não sou eu quem vai fazer a pergunta para você. Quem está nos assistindo tem a possibilidade, porque aqui o povo fala. Larissa, eu era competidor de Muay Thai. Eu queria saber de você se tem algum ritual, alguma coisa que você faz antes da luta para tirar o nervosismo. Explica pra gente como funciona. E aí, Larissa, você tem algum ritual antes de entrar em competição? Eu já entrevistei atleta que só usava meia curta, dava 3 pulinhos com o pé direito, antes da competição não podia comer determinado alimento. Você tem algum ritual, alguma coisa que você faz antes de competição que é para te dar sorte? Olha, eu acho que eu faço até hoje isso, né? Eu gosto de ficar muito no meu canto, eu não gosto de conversar com ninguém, eu gosto de me concentrar. Mas, além da concentração, toda vez que eu entro em quadra, eu dobro meu joelho e eu oro. É uma coisa importante pra mim. É importante. Então, você ficar lá no seu momento, ficar concentrado. E se é muito barulho em volta, música, coloca você foninho, se desperta... coloca uma música lá e... Você não se dispersa com certa facilidade. Fica concentrada ali. Mas faz muito bem. Seguinte, mais um rápido intervalo e na volta, mais sobre as competições, tem Campeonato Brasileiro, tem Seleção Brasileira, como será que chega a uma Seleção Brasileira? Será que é por ranking, por convocação? Muitos assuntos, não sai daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando a Larissa Pirola, ela que é atleta de taekwondo, já foi da seleção brasileira, tem o objetivo de ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. E a sorte, Larissa, é que o Vitor está aqui ao nosso lado, porque na última pergunta do nosso telespectador sobre ritual, sobre o que você faz, ele soprou aqui, tem mais coisa, não é só isso. O que mais que você faz, Larissa, que você estava nos enganando? Não foi uma enganação, mas todo campeonato eu luto de um coque, eu faço um coque que eu Precisa ter um coque, então. Sim, eu falo que aquilo é minha marca, né? Eu não consigo lutar sem o coque, eu não consigo lutar de rabo de cavalo, então é o coque. E todo campeonato eu tenho que estar com o meu dobo, né? Que eu falo que é o meu dobo da sorte, que eu comprei no Canadá, né? Quando eu fui pro Mundial. E é uma coisa que aquilo ali, se eu não estiver lutando com ele, não faz parte de mim, sabe? Entendi. É uma coisa minha ali. Então você tem alguns objetos, algumas coisas no cabelo que é para poder te dar a sorte necessária. Mas fique tranquila que praticamente todos os atletas possuem alguma coisa. Quais países você conhece por causa do taekwondo? Olha, países até agora eu só fui pro Canadá, né? Que foi quando eu fui lutar o Campeonato Mundial. Mas, bom, teve o Paraguai também, né? Que eu fui. Mas
Por enquanto só esses dois, né? O Tá. resto eu só fui aqui no Brasil mesmo. E como é que funciona o calendário do Taekwondo? Por exemplo, está começando um ano, você já sabe todas as competições que vão acontecer, elas vão surgindo ao longo do caminho e você tem que escolher dentro do Brasil, fora do Brasil? O calendário internacional já tem, né? Pro ano, que sai alguns meses antes, né? Para todo mundo se programar, né? E o calendário nacional também, né, no caso. Não é tudo de supetão, não. Tem todo um planejamento ali que é postado, então a gente já sabe todos os campeonatos. São mais ou menos quantas competições você faz em um ano? Olha, umas 7, 8 competições para mais. Não é Só os tanto, nacionais, né? Os internacionais que a gente pensa, tem que rodar aí pelo menos uns 4, 5 internacionais. Você gostaria que tivesse mais competição? Na verdade tem, né? É a gente que é um pouco limitado por aí mesmo. Que por conta de dinheiro e tal, a gente tem sempre que escolher bem o campeonato que a gente vai, né? Você já rodou o Brasil por causa do Taekwondo? Sim, conheci vários lugares também graças ao Taekwondo. E todas essas competições, elas possuem uma pontuação por causa do ranking? Sim, possui. É que nem o Campeonato Brasileiro são 20 pontos no ranking, né? Quem ganha acaba liderando, que é o campeonato mais importante que tem no ano, né? Aí tem a Copa do Brasil, que são 15 pontos, né? Aí vai ter nos Opens, Open Sudeste, Open Nordeste, aí vai somando 5, 10 pontos em cada Open. O que você pode falar sobre as competições que você já venceu? Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, como é que é isso para você? Eu acho que tudo é uma superação, né? Porque um atleta, para ele chegar num campeonato brasileiro, tem que ter uma preparação, né? Tem que ter um sofrimento ali que você passa todo dia. Então, acho que eu coloco cada campeonato como uma superação que eu tenho. Como é que foi chegar à seleção brasileira? A primeira vez que você estava defendendo o país? Olha, eu tinha entrado na seleção brasileira em 2015, né? Mas foi como reserva, eu perdi a luta final da seletiva, né? Em 2016, quando eu ganhei, eu fui mais determinada para ir, né? Falei, não, eu preciso daquilo, que foi o ano do Mundial. Para mim, estar defendendo, na época eu fui uma das 4 brasileiras que chegou na disputa de medalha do ano, né? Então, eu me defendendo, sabe? Defendendo o país, foi uma coisa surreal, né? Imagina só, você defendendo o seu país, você podendo levar o nome, né? Mas acabei perdendo na disputa de medalha. Mas imagina só, quando você chega no primeiro lugar, ter o hino do Brasil tocando, é tudo algo surreal, né? Uma mágica, na verdade. Como é que você lida com essa derrota? Para você é algo normal do esporte ou é algo que mexe muito com você? Antes mexia, agora já não mexe tanto porque é uma coisa do esporte, né? Um sempre vence, o outro sempre perde, né? Mas sempre, depois de uma derrota, eu tento levantar a cabeça, seguir em frente, porque não parou ali, né? Treinar mais e que a gente acaba conquistando o objetivo, né? Você falou no outro bloco que o seu objetivo é chegar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Esse objetivo está perto? Como é que funciona para chegar nos Jogos Olímpicos? Então, porque antes de você chegar nas Olimpíadas, né, você tem que entrar na seleção brasileira primeiro. Então, todo ano, né, o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, o primeiro do ranking, e o titular e o reserva do ano, né, vai para essa seletiva, que chama seletiva fechada, chama Grand Slam, né, e você luta entre si, né, quem ganha entra para a seleção, né, quem perde, infelizmente, tenta de novo no ano seguinte. Tá. Aí depois dessa seletiva, tem a seletiva olímpica, né, que acontece, porque não é você entrar na seleção que você vai ter a vaga direto, né, você tem que passar por uma seletiva. Algumas pessoas acabam tendo a vaga direto pelo fato de que já ter rodada internacional, né? Então, Pan-Americano, Mundial, Sul-Americano, vai somando ponto, então os 10 primeiros do ranking mundial acaba indo, mas até você chegar lá... Que são os atletas mais experientes. Sim, que roda, coloca aí 10, 20 países no ano, né? Bem... E hoje qual que é o cenário para você ir para os Jogos Olímpicos? Você precisa vencer alguns torneios, precisa dessa classificação então, ainda? na verdade, eu preciso da classificação primeiro da seletiva aberta, né? Que eu vou estar lutando na semana que vem. Eu vou para a seletiva, se eu ganhar, eu consigo a vaga pro Grand Slam, que é no ano que vem, para tentar entrar para a seleção, né? Se eu entrar, aí eu tenho que rodar alguns campeonatos e tentar a seletiva olímpica. Em caso de derrota nessa próxima competição, acaba o sonho ou tem mais oportunidade? Para o ano que vem, encerra, né? Porque aí eu tenho que esperar o ano que vem de novo, tentar o Campeonato Brasileiro, tentar as seletivas para o Campeonato Brasileiro, ganhar o campeonato para ir no ano de 2021, entrar para a seleção, mas aí a Olimpíada só 2024, né? Tá.
Então, o próximo torneio é algo muito importante para você. Como é que você lida nesse período que está muito próximo? Você fica ansiosa, você se acalma, procura pensar em coisas boas? Como é que é esse período pré-competição, que é fundamental para alguém que quer atingir um objetivo ano que vem? Eu fico um pouco ansiosa, porque na verdade é uma coisa muito grande, né? Não é só eu ir lá e lutar. Eu tenho que ir, tenho que ganhar, porque é um sonho meu, né? É uma coisa que eu quero, então eu tenho que fazer acontecer, né? Na verdade, não é só a gente querer, é ter concentração para aquilo e fazer acontecer, né? Mas graças à minha psicóloga Karina, eu fico bem calma. Quem que é seu ídolo no esporte? Ixi. Tem algum? Ou se não for no esporte, pode ser em qualquer outra modalidade. Alguém que te inspire. Olha, eu acho que dentro do Taekwondo, posso falar que é uma pessoa que eu me inspiro muito, né? Que é a Jade Jones. É uma atleta da Grã-Bretanha, né? Na categoria até 57 quilos. É uma pessoa que eu vejo lutando e ganha tudo, na verdade, né? Então é uma coisa que eu me inspiro e quero chegar até ela, né? E um dia lutar contra ela. Se eu conseguir baixar de peso, sim, né? Caso não, a gente só se inspira. Então é melhor ainda se inspirar alguém que você não vai lutar contra. Melhor não. Isso é coisa boa. Você falou da lesão que você sofreu no ano passado. O taekwondo é um esporte violento? Posso dizer que sim, né? Pouco. Para quem está em casa, não tem muito... Tá muito pra quem tá em casa acaba vendo um chute na cabeça e fala, nossa, É isso, né? são chutes, são socos. Como é que funciona a questão da pontuação? Tem chutes na cabeça, né? Chutes no tronco. O soco, na verdade, só vale no tronco. Você não pode dar soco na cara nem nada do tipo. Mas um chutes acaba pegando aí. Tanto que eu me machuquei uma vez, tá? Em campeonato. Em 2014 eu lutei a Copa do Brasil e acabei cortando a boca. Então eu não pude fazer a luta final, porque eu tomei um chute na cara e cortou minha boca. Entendi. Você foi primeira colocada do ranking de 2015 a 2017. Como é que foi esse período? E, o que você tem que fazer para não subir a cabeça? Porque adolescente, muito jovem, sou primeira colocada do ranking. Quem que coloca o seu pé no chão ou é você mesmo? Eu mesma, acho que assim, por mais que eu tenha ganhado, eu não sou melhor do que ela. Todo mundo tem seu dia, né? Tanto que eu já ganhei, tanto que eu já perdi. Já perdi para meninas que eu já ganhei, né? Então é uma coisa muito que nunca mexeu comigo, sempre soube me manter mesmo. Você tá parecendo pra gente uma pessoa muito tranquila. Você é assim também no dia a dia? Ou é só no mundo do taekwondo e fora daqui? O Vitor já tá entregando já? Não, no dia a dia eu não sou tão tranquila, não. Eu sou um pouco bravinha, por mais que não pareça, eu sou um pouco... Mas quando tá aqui no tatame, quando tá na luta, aí você é uma pessoa mais centrada. Eu tento ser mais calma, porque senão a gente nunca consegue, né, chegar. Porque não adianta eu entrar na luta com raiva, né? Acho que a raiva não é uma coisa que faz bem, não é saudável. Porque por mais que você tenha raiva e quer fazer aquilo, você acaba se descontrolando, né? Então não... Você falou algo interessante e aí agora me surgiu uma pergunta. Existe uma tática, por exemplo, eu já vou sair atacando, eu já vou sair correndo, não, vou ser defensivo, eu vou ficar esperando. Existe isso de tática, de alguém ser mais agressivo e alguém ser um pouquinho mais defensivo? Sim, eu acho que é de atleta para atleta, né? Eu acho que é de luta para luta também, né? Você pode lutar com uma menina mais tranquila, você tem que ir no seu ritmo, né? Você pode lutar com uma menina mais agressiva, você tem que ficar mais na defensiva, atacar na hora certa, né? Então, você estuda a luta antes? Sim. Você vai lutar contra uma pessoa? Eu e tenho se que você estudar. não conhecer a pessoa, como é que faz para estudar antes? Olha, hoje em dia, no mundo taekwondo, porque assim, todo campeonato é uma chave. Então, vamos supor, eu vou lutar com aquela pessoa, talvez eu já tenha lutado, mas minha próxima luta eu não conheço a pessoa, mas ela vai fazer uma luta antes de lutar comigo, né? Então, no próprio campeonato ali, eu acabo estudando a pessoa, vejo o que ela faz, pra mim estar alerta, né, quando eu lutar com ela. Hora de mais um quadro aqui no programa Mais Esportes, o que ninguém sabe. E aí, Larissa, que história que você reservou para o nosso programa? Para quem está nos assistindo, tem a menor noção do que aconteceu, que você vai nos contar. Gente, pode ser uma coisa besta, mas eu morro de medo de palhaço. De palhaço? Nada a ver, mas eu morro de medo. Mas já aconteceu alguma coisa de você ver? Eu fui no circo. Eu acabei vendo palhaço, não gostei muito não. E se for competir em algum lugar e tiver na porta do lugar lá um palhaço? Não tem. Graças a Deus não tem. Você já pensou Mas, isso? mas se caso tiver, você sai correndo. Fecha o olho e entra no... Em vez. Você sabe que agora seus adversários vão usar isso contra você, viu? Por favor. Vai
colocar um palhaço lá para poder assustar a atleta. O taekwondo, a gente tem alguns atletas, o Diogo Silva já Sim. foi representado pela Ponte Preta, a Natália Falavinha pelo Fluminense. Como é que você vê a influência de clubes de futebol na modalidade? Você acha que é uma coisa saudável? Você acha que é uma coisa que pode atrapalhar? Na primeira crise vai cortar do esporte amador? Você acha que é positivo ou negativo? Olha, eu acho uma coisa legal, uma coisa bacana, né? Porque todo incentivo, acho que a junção de esportes também é uma coisa legal, né? Mas querendo ou não, ultimamente o taekwondo é o menos, né, na verdade, importante, o futebol é sempre né? Mas acho que uma junção disso tudo é legal. Acho que é uma coisa... Você acha que é algo saudável? É, Gostaria de ver é. mais. Hoje você está Sim. em Campinas, gostaria de ver a Ponte Preta de volta, Sim. a presença do Guarani. Você acha que isso é saudável? Sim, acho que seria legal. Para a gente poder encerrar, Larissa, apesar de você ser muito jovem, você já falou que o seu objetivo é Jogos Olímpicos, mas que legado que você quer deixar para o taekwondo? Que imagem que você quer passar? Olha, eu acho que não só para o taekwondo, eu acho que é legal porque eu tento levar isso para os meus filhos, sabe? Para eles ver que eu nunca desisti, né? Nunca deixei abater, nunca deixei levar pelas dificuldades, então acho que você não desistir, não só no esporte, mas na vida, né? Acho que você não desistir daquilo que você quer, daquilo que você almeja, o legado eu acho que todo mundo deveria colocar na cabeça e levar, né? Sonhos, tanto de luta ou não, é possível, né? Mas a gente tem que fazer acontecer, então trabalha para que isso aconteça, que é um passo a mais que você dá, né? Com certeza. Larissa, muito obrigado, Eu que foi um agradeço. prazer conhecê-la. Boa sorte Muito no seu obrigada. futuro, que você consiga chegar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Se não der certo, tem Paris 2024, Sim, tem a gente tenta. 2028. Você é muito jovem, oportunidades não vão Com faltar. certeza. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!